A Austrália apresenta-se com um grande dilema. É um dos países mais ricos do mundo, ostentando um dos maiores salários médios e, ao mesmo tempo, um dos mais vazios, com apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. Pela lógica simples, um país com uma população abastada e extensas áreas desocupadas deveria possuir abundância de moradias acessíveis. No entanto, a realidade é exatamente o oposto. A Austrália enfrenta uma das crises habitacionais mais graves do mundo, uma situação que apenas piora com o passar do tempo. Sydney, a principal cidade do país, é agora a segunda cidade do mundo mais inacessível para se viver, superada apenas por Hong Kong. Além dela, outras 3 grandes cidades australianas estão entre as 20 primeiras no mesmo quesito. A crise não mostra sinais de melhora, pois a Austrália se encontra aprisionada em uma armadilha de sua própria criação, tanto no que tange ao mercado habitacional quanto à economia, da qual parece impossível escapar, tornando a situação cada vez mais insustentável. É por isso que morar na Austrália se tornou-se tão complicado para muitos. Você está no Bússola Geopolítica. Meu nome é Alex Haller e nesse vídeo você vai entender o motivo de estar tão complicado viver bem na Austrália, mesmo com uma das médias salariais mais altas do mundo. Agora voltamos ao tema da habitação, crucial para os australianos. Ter um lar é fundamental para todos, mas na Austrália isso é parte da identidade nacional desde os anos 1950. Possuir uma casa tornou-se o símbolo supremo de que você alcançou o sucesso, representando estabilidade, segurança e prosperidade. Enquanto o sonho americano se baseia na ascensão ao topo com nada além do seu trabalho duro, a versão australiana enfatiza a propriedade de uma casa como chave para o sucesso. No entanto, esse sonho australiano está agora mais distante do que nunca para a maioria das pessoas. Para ilustrar, em 1970, o salário médio nacional era suficiente para comprar uma casa em Sydney após economizar por cerca de 4 anos e meio. Atualmente, seria necessário economizar todo o seu salário anual por mais de 20 anos para adquirir uma casa média, considerando que os preços continuam a subir. Este fenômeno não é exclusivo de Sydney. Todas as principais cidades australianas seguem uma tendência semelhante, tornando a propriedade extremamente inacessível para a maioria hoje. Uma família australiana que ganha 105 mil dólares por ano só consegue arcar confortavelmente com 13% das moradias disponíveis no mercado. Mesmo aqueles que podem comprar um imóvel precisam assumir hipotecas enormes, o que significa que as famílias australianas estão entre as mais endividadas do mundo. A situação se agravou particularmente desde o ano 2000 e mais ainda nos últimos 5 anos, com Sydney se tornando a segunda cidade mais inacessível para se viver, atrás apenas de Hong Kong, como mencionei anteriormente. 4 das maiores cidades australianas, lar de aproximadamente 60% da população do país, estão entre as 20 mais inacessíveis. A crise habitacional na Austrália tem raízes simples, o problema clássico de oferta e demanda. Apesar do seu vasto território, a maioria dos australianos prefere viver em poucas áreas urbanas, onde o espaço para novas construções é naturalmente limitado. Isso, somado ao aumento da urbanização, agrava e muito essa situação. Ao invés de construir bairros densos que poderiam abrigar muitas pessoas, as grandes cidades australianas optam por casas unifamiliares e bairros suburbanos em expansão. Mas isso não é suficiente para acomodar todos que se mudam para essas cidades. Melbourne, por exemplo, se estendeu por uma área 6 vezes maior que Londres, apesar de ter aproximadamente metade de sua população, e ainda assim não há casas suficientes sendo construídas. O aumento da demanda é impulsionado por vários fatores, incluindo incentivos fiscais para a compra de imóveis, como investimento e taxas de juros baixas que facilitam o empréstimo de dinheiro. No entanto, o principal motor desse crescimento é o aumento populacional, alimentado em grande parte pela imigração. A Austrália, com uma população de 26 milhões, cresce cerca de 400 mil pessoas por ano, uma taxa quase 2 vezes mais rápida que a do Canadá ou dos Estados Unidos, e 4 vezes mais rápida que a da França ou da Holanda. Apesar dos grandes números, a imigração tem sido abordada de maneira pragmática, admitindo pessoas com as qualificações exatas de que o país precisa em determinado momento, o que tem maximizado os benefícios econômicos dessa imigração. Diferente do caso da Europa, onde a imigração descontrolada de muitas pessoas sem a qualificação necessária vem acompanhada de diversos outros problemas. No entanto, altos níveis de imigração estimulam naturalmente a demanda por mais moradia. Esse é um desafio que a Austrália tem falhado em atender. A única saída para essa crise é equilibrar a oferta e a demanda,
o que significaria restringir massivamente a imigração ou aumentar significativamente o número de casas construídas. No entanto, nenhuma dessas opções parece provável. A economia australiana depende da imigração para manter suas principais indústrias funcionando e para sustentar o setor educacional com as altas taxas de universidade pagas por estudantes internacionais. Até 2050, espera-se que a Austrália tenha 38 milhões de habitantes, com os imigrantes sendo uma força crucial da economia. Assim, a sobrevivência futura da Austrália depende claramente de manter altos níveis de imigração qualificada. A outra saída seria aumentar o número de casas nas poucas cidades que todo mundo quer morar, o que quer dizer construir mais apartamentos e prédios ao invés de casas isoladas. Mas isso parece bem difícil de acontecer, especialmente porque o australiano não está muito afim desse tipo de construção. O desejo de ter sua própria casa isolada ainda é muito forte, e é isso que eles procuram. A quantidade de autorizações para construir apartamentos e prédios está caindo, ao mesmo tempo em que a Austrália não consegue construir casas isoladas o suficiente para todo mundo que precisa. Em resumo, o desejo pelo símbolo tradicional de sucesso não está desaparecendo, mas com menos espaço e mais pessoas, isso se tornará cada vez mais caro, tornando a habitação mais custosa e menos acessível para todos. A menos que haja uma mudança significativa na mentalidade do australiano em geral, a moradia na Austrália continuará a ser um desafio, tornando-se cada vez mais inacessível para a maioria da população. Chegamos ao fim desse episódio no Bússola Geopolítica, e eu sou Alex Haller, agradecendo a sua companhia. A crise habitacional na Austrália é um tema complexo. A questão nos faz refletir sobre como o sonho de possuir uma casa se tornou tão inatingível para muitos e o impacto disso na identidade nacional australiana. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Você acha que existem soluções viáveis para resolver a crise habitacional na Austrália? Como você vê o equilíbrio entre imigração e desenvolvimento imobiliário sendo administrado no futuro? Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e acredita que mais pessoas deveriam estar cientes dessa situação. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para acompanhar mais análises e discussões sobre temas geopolíticos atuais. A sua participação é essencial para nós, e juntos podemos explorar as complexidades do mundo em que vivemos. Até o próximo vídeo.